do Senhor. E as maravilhas e as misericórdias do Senhor, elas são duradouras. As misericórdias do Senhor, elas são duradouras. Senhor, as tuas misericórdias, meu Pai, as tuas misericórdias, Senhor, alcança, Senhor, lugares impossíveis, ó Pai. Lugares, Senhor Jesus, que as nossas mãos já não podem alcançar. Meu Deus, meu Senhor, as tuas mãos alcançam, a tua misericórdia alcança. Senhor, aonde nós não conseguimos mais fazer, aonde nós, Senhor, não conseguimos mais mover nada, Pai, mas as tuas mãos e a tua misericórdia alcançam, Pai. A tua misericórdia, a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, e a tua misericórdia, Senhor, atravessa continentes, ó Pai, quando estamos no centro da vontade do Senhor, quando não olhamos, Senhor, para a direita nem para a esquerda, quando não olhamos, Senhor, a afronta, Senhor, do diabo, quando nós resistimos, Senhor, às tempestades, quando nós resistimos ao Senhor, quando nós resistimos, Senhor, os levante, ó Pai. A misericórdia do Senhor nos alcança. Hoje é o culto da família, ó Pai. Hoje é o culto da família, Senhor. Cada pessoa que está aqui essa noite representando a sua família. Cada pessoa que está aqui essa noite representando, meu Pai, a sua casa. Representando a sua parentela, meu Pai. Que essa pessoa possa sair daqui agraciado. Que essa pessoa possa sair daqui transformado. Que a tua palavra venha falar aos corações. Que a tua Senhor, hoje aqui renova, renova o moço que está velho, renova o velho que é moço, renova, Senhor, hoje aqui renova, renova, Senhor, quero sentir quando não vão me tocar. Não sei se minha alma suporta a força em mim, renova. Renova, Senhor, a alegria do soldado que está ferido. Renova, Senhor, o ideal de quem pensa que tudo está perdido. Renova, Senhor, o amor do irmão que está ofendido. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova, Senhor, a aliança, como nos tempos antigos. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova, Senhor, sentir quando tua mão me tocar. Então a minha alma feliz vai voar. Não sei se a minha alma suporta a conversão em mim. Renova. Renova, Senhor, a amizade dos irmãos que já não se abraçam. Renova, Senhor, o fervor que provém lá do trono da graça. Renova, Senhor, a coragem de quem luta e a chuva não passa. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova o Senhor da vitória. Renova a promessa agora.
hoje aqui. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então a minha alma feliz vai querer voar. Mas me toca agora, não sei se a minha alma. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Eu disse: O Senhor, Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta e entra na cidade, e lá descerá a ti o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pelo mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe: Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levante e vai à rua chamada direita, e pergunta à casa de Judas por um homem chamado de Tarso. Homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque esse para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos de Israel. É a palavra de Deus. Nossa bendição. Que nome do céu. Atos dos Apóstolos tem capítulo 1 até o 28. Eu vou resumir rapidamente a horário, certo? Primeiro, capítulo 1 diz que Jesus foi levado ao céu, certo? Glória a Deus. O capítulo 2 diz que o Espírito Santo desceu. Você já está aqui, né? Desceu. Desceu. Então, todos reunidos, um só objetivo, um só propósito, ele desceu, certo? Ele desceu naquele momento. E nada fica ali, Pedro pregou, olha só, Pedro pregou 3 vezes, pregou e ganhou 3.000 almas para Jesus. Olha, isso é poderoso. O Espírito Santo é poderoso. Ele não há outro Deus, ele não Jesus. Amém? E ele pregou em 3.000 almas, se convertendo a Jesus. Como é bom, quando uma alma volta para mim. Como uma alma, como era eu, quando eu vim lá, irmão. Eu era igual Paulo, perseguidor dos crentes, dos novos crentes. Eu estou aqui, mas quem me convenceu com o Espírito Santo. E Paulo, ele já estava na época de Jesus, né, meu irmão? E Paulo estava na época de Jesus. E ele já manipulava ali o cristão, ele não gostava de cristão. Saulo, né? Saulo depois Paulo, ele é uma pessoa, né? Saulo, ele já manipulava ali. Eu estudei com a Bíblia aqui mais, eu pesquisei ali, né? Que na época de Saulo, não. Saulo era tão cruel, um homem tão cruel, um homem tão posso falar assim, tão mal naquela época. Se tivesse como se reunir na igreja, ele entrava aqui, os lados romanos, quem estivesse adorando a Deus, Jesus, ele pegava, olha só, ele era tremendo, era ruim, e os homens o matavam. Então ele tinha autoridade dos sacerdotes, tá? Tinha gardas, Paulo, ele tinha uma cadeira elevada que podia ter autorização de prender os cristãos. Hoje você é livre para adorar a Deus, e a gente não quer orar às vezes. A gente passa, não adora a Deus, não, adora a Deus porque ele merece. Ele merece toda a glória. Então assim, Paulo, ele
Bíblia fala que Paulo ele foi até os sacerdotes, pediu cartas, autorização para prender os cristãos daquela época, certo? E ele pegou e foi e pediu alguns soldados, né? E ele foi, ele soube lá na igreja, lá na oração do pastor Ananias, tinha um povo. Paulo ele se conhecia, em Israel, o Judeu, todo mundo conhecia Paulo ali. Como Paulo era ruim, ele conhecia Paulo. Olha só. E Paulo ele soube que lá em Damasco, ele tinha um povo lá que estava orando. Um povo lá, um cristão lá orando, e Paulo foi lá. Do lado destruir aquela igreja, do lado perder aquele cristão, certo? E ele foi direção. Ele soube que lá tinha um pastor, tal de Ananias, servo de Deus Altíssimo. Estava lá, eu vou lá pegar aquele pastorzinho lá, eu vou pegar ele, prender ele. Paulo ele sabe que esse médico cristão se mete com Jesus também, igreja. Ele mexe com cristão, mete com Jesus também, igreja. Olha só, caminho de Damasco, ele foi em direção a viagem para 3 dias, meus irmãos. Chegando lá, a Bíblia fala que uma luz caindo, ó. E no caminho aconteceu que ele chegando perto de Damasco, subitamente, chegou um resplendor de luz do céu. Caindo, Paulo caindo, Saulo caindo em terra. Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és, Senhor? Olha só, ele disse ao Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus dragões. Imagina assim, imagina assim, ó, estava Paulo lá caminhando, lá de repente, vem Jesus à luz, segue a Paulo. Paulo cai no chão, certo? Cai no chão, de repente aparece Jesus, em visão. Fala, por que me persegue? Paulo fala assim, Jesus, eu não persigo, Senhor. Eu persigo os cristãos, os adoradores, aqueles que estão na igreja orando, que é o nome do Senhor. Jesus fala assim, Paulo, se tu persegue eles, persegue a mim também. Persegue a igreja, persegue a mim também. Persegue a mim também. Glória. E assim foi. Ele disse, quem é o Senhor? Ele disse, Jesus. Ele disse o Senhor, eu sou Jesus, que tu persegues. E ele, tremendo, clamando, disse, Senhor, que queres que eu faça? Ele disse o Senhor, levanta ele na cidade, e ele será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. Ele era conduzido a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Glória a Deus. Olha só, ali eu já vi a conversão de Paulo, né? Paulo teve um encontro com Jesus, naquele caminho de Damasco, a vida dele mudou, aquele que perseguia o povo, batia o cristão, aprendia cristão, tinha autoridade para qualquer lugar aqui, ó. Eu falei da igreja, porque entrar aqui prender os irmãos daquela época, ninguém podia falar nada, mas tinha uns que pegavam Jesus, não. Então ele queria só que ele tinha de verdade, né? Porque o verdadeiro adorador não nega o nome de Jesus. Ele sabe que chama ele, ele sabe que a dificuldade Jesus está ali com ele, mas muitos já não querem mais olhar para Jesus, não querem olhar para o mundo lá fora. Eu, irmão, eu era perseguidor do cristão, eu era igual a Paulo. Isso tem que guardar no coração. Eu era igual a Paulo. Eu respeitava a igreja, mas eu falava mal dos crentes. Esse crente de louco, está pulando ali. Eu disse, você é maluco. Olha onde eu estou hoje, irmão. Graças a Deus, eu sou mais outro lá no céu. Mas porque eu igual a Paulo, eu ouvi a voz de Deus. Ele que disse, Senhor, eu vou continuar andando porque eu sou ruim, não. Quando uma pessoa, meu irmão, dando encontro com Jesus, meu, acabou. Não tem mais para porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o Paulo teve encontro com Jesus, na mesma hora, irmão, ele já caiu no joelho. Porque uma pessoa que tem encontro com Jesus, ele não consegue não cair no pé. Cai de joelhos. No joelho que você pensa, no joelho que você pensa, ele é assim. O pastor pode dar o conselho, mas a oração que muda a história. Mas a tua atitude, a tua oração que muda a tua decisão. Quando eu vim para Jesus, irmão, eu bebia carnaval hoje, está na nossa hora. 2020 está no carnaval. Na epidemia, era para estar morto, irmão. Era para estar, nossa, só Deus, mas Deus olhou para mim, irmão. Deu para você nessa noite. 2016, irmão, 2016, você está aqui. Passou epidemia, passou doença, passou problema. Você está aqui.
um certo discípulo, Ananias, ele disse ao Senhor, em visão, Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor, levanta e vai, vou chamar a direita, pergunta a casa de Judas, porque um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. Numa visão ele viu que estava um homem e ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, olha só, Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocaram o teu nome. Disse, olha só, disse, porém o Senhor, vai, porque esse para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos do sacerdote de Israel. Meus irmãos, lá fora, como eu e você, muitos não davam nada para nós. Como pessoa lá fora, mentindo, cachaceiro, drogado. Irmão, para nós às vezes, né, não valor, mas para Jesus é uma alma, irmão. Exemplo, irmão. Jesus muda a vida, ele transforma, ele liberta, ele salva, ele cura, irmão. Escreve o nome no livro da vida, irmão. Porque eu estava lá no mundo da cachaça, do carnaval da loucura, do baile funk, das drogas, eu tinha um vazio dentro de mim, irmão. E só Jesus sabe, irmão. Mas quando eu fiz uma oração, eu mesmo entendendo, falei assim, Senhor, eu conheço o Senhor. Glória a Deus. Eu conheço o céu e o inferno. Se eu não quero ir para o inferno, muda a minha vida. Isso faz 10 anos atrás, irmão. Só 10 anos atrás. Irmão. Eu falei, Senhor, entrega a minha vida aqui. Eu bebendo, irmão. Mas muda a minha vida. Se eu não quero ir para o inferno, muda a minha vida, a minha história. Passou 5 anos bem apropriado desse caso de Jesus, irmão. Eu pensei 2 vezes. Glória a Deus. Eu parava, eu vim aqui, saí para aqui. Mas quando falava, entrou. A Deus como uma espada, mudou a alma, irmão. Não tem ninguém que possa dizer não para Jesus, irmão. Não tem como ficar com esse Deus, irmão. Ele é o caminho da vida. E eu vim para Jesus,